Olá, galerinha! Meu nome é Michele Ramos e esse é o canal Zine Brasil, o canal do quadrinho brasileiro. Vamos falar do Bombeiro Mascarado? Pois é, galerinha, voltando, hoje nós temos a publicação independente carioca, né, veio direto do Rio de Janeiro, do Juan Vitor. Ele é autor do super-herói, né, o herói Bombeiro Mascarado. E o Bombeiro Mascarado é uma publicação que saiu agora no finalzinho de 2015 e chegou às nossas mãos e traz a origem, né, a origem do personagem, duas aventuras inéditas do super-herói, que entre os mais chegados, mais amigos, também é chamado de o Bombeirão. E ele, acima de tudo, ele é uma homenagem aos profissionais, né? Os verdadeiros heróis que existem aí na nossa sociedade. São esses profissionais que existem aí na nossa sociedade que dedicam suas vidas, colocam a sua vida numa posição de risco extremo. Então essa é a ideia, a premissa do Bombeiro Mascarado. É colocar um personagem que era uma pessoa comum, mas que num determinado momento de sua vida ele sofreu um acidente justamente de trabalho, e com esse acidente de trabalho, com um amigo que ele conhecia, ele teve acesso a experiências que estavam sendo realizadas, né? Estava lá os cientistas trabalhando, enquanto ele sofreu esse acidente de trabalho, o que possibilitou ele ser uma pessoa com condições para que recebesse essa experiência e assim ele fosse dotado de super força, de capacidades além da capacidade humana, que o possibilitou, né, deu possibilidades a ele de se tornar o super-herói que ele é, né? Estrutura que fez com que ele não só se tornasse um bombeiro em atividade, mas um super bombeiro, vamos dizer assim. Então ele começa a sua rede de atividades, a sua ação como super-herói, acontece lá no Rio de Janeiro, que é a cidade do autor, e assim vai começando a apresentar o que ele tem para mostrar, como ele é. É um personagem bastante assim, humorístico também. E nessas duas edições, tanto tem a origem, que é a primeira história, como tem a segunda história, que já traz um crossover com o personagem do Edivaldo Barbosa, né? Artista também, de lá do Rio. E esses dois heróis se encontram. Mas falando primeiro da HQ Origem, né? Vamos comentar um pouquinho da HQ Origem do personagem. Na HQ Origem, a primeira, temos a apresentação de como foram encontrados arquivos secretos da Segunda Guerra Mundial, perdidos ainda no fundo do oceano. O que parecia ser apenas uma arma secreta nazista revela o Projeto 7, um projeto que visava elevar as capacidades humanas a níveis superiores, fazendo uso da combinação dos genes de 7 animais específicos. Enquanto a pesquisa sobre o projeto continua, Carlos, bombeiro no Rio, busca fazer seu trabalho quando sofre um acidente e daí, como eu falei, passa a contar com as artimanhas do destino para receber em seu corpo a poção desenvolvida pelo projeto, né, que o objetivo seria curá-lo e capacitar para que ele fosse um ser humano superior. O que acontece? Ele passa a ser um bombeiro superior em todos os seus sentidos. E temos daí em diante a HQ, a história do bombeiro mascarado. E na segunda HQ já traz um encontro com o Gladiador de Aço, que é personagem do Edivaldo Barbosa, que também é do Rio de Janeiro, e traz muito humor, traz piada. O personagem do Edivaldo é bem humorístico, quando tá aqui no cantinho. Ele é bem, vou botar na tela também, ele é bem humorístico, então eles brincam, são, os dois personagens, de certa forma, eles são bem engraçados. Eles trazem bastante humor nas atividades dos personagens. Então, os heróis, eles estão em atividade, mas tem um humor envolvido ali, sempre tem uma piadinha no meio da história. O Bombeiro Mascarado, ele é um pouco mais sério. Já o Gladiador de Aço, ele já é extremamente piadista, ele já é amostrado, né? Um cara com condições financeiras, então ele é famoso na mídia, então ele já é mais amostrado. Então
tenta mostrar um pouco da diferença do Bombeiro Mascarado, que é um personagem sério, um personagem que tenta buscar sempre o profissionalismo e preocupado com as vidas, com um personagem que está mais preocupado em aparecer para a mídia e fazer rir e ser o famosão e dar autógrafo, do que realmente o que está acontecendo com o ambiente ali, com a briga que está envolvendo, o que está acontecendo. Então é divertida a forma com que a história, as duas, né, comentando agora a segunda HQ, como as duas HQ são desenvolvidas. Fazendo uma certa referência aos movimentos que aconteceram no Brasil, né, as discussões, as pessoas indo das ruas e tudo. O Bombeiro Mascarado e o Gladiador de Aço, na segunda HQ, eles enfrentam o anarquista, que seria uma referência justamente a esses movimentos extremamente assim, negativos, que embarcam na onda da destruição de coisas públicas, de coisas que que somos contra, né? A questão da violência em si, a manifestação da violência. E esse personagem, o anarquista, ele chega com esse objetivo. Ele se apresenta uma pessoa que está buscando lutar pelo povo, mas no final das contas ele está fazendo justamente o oposto. O Bombeiro Mascarado tentando buscar ajudar e fazer lutar contra o personagem, e o Gladiador de Aço tentando aparecer. Então, o interessante é observar a forma como o autor tentou levar a história. No entanto, a gente tem que lembrar que, como é um material independente e um material que inclui os artistas como iniciantes dentro da HQ, da produção de quadrinhos nacionais, apesar de terem suas próprias produções colocadas na web, colocadas virtualmente para ser baixado e conhecido, mas ainda estão em constante progresso. Então, cabe a gente sempre observar como a coisa está sendo, como a coisa está funcionando para eles e como eles estão podendo mostrar a própria história que estão desenvolvendo. E justamente por isso, por ser uma primeira experiência impressa, uma primeira experiência dentro do meio, né, de trabalhar realmente com o quadrinho, construir uma história que é mais longa de um personagem, a gente precisa dizer que tanto o roteiro quanto o desenho, ele está em constante evolução. Então é possível perceber os momentos onde os desenhos precisaram de um pouco de referência, então o que é normal de referência, mas aí você vê uma evolução, porque houve o uso, né, de um possível referência. Quando outras, o desenho, ele tá ainda naquela busca do próprio traço, tá na busca daquilo que ele realmente quer para a sua arte, para firmar o seu traço, firmar a sua escrita, e o que a gente vai sentindo essa evolução a cada momento que vai lendo as HQs. No caso do Juan Vitor, que é o responsável pela história, né? Assim como o primeiro desenho. A edição ela faz o que se propõe, ela coloca em evidência a existência do personagem, o Bombeiro Mascarado, coloca em evidência a origem dele, como aconteceu, qual foi o processo de construção desse personagem, o que aconteceu para que ele se tornasse um bombeiro, uma pessoa com super força e todos os poderes que vêm assim, junto a isso aí, né? E ao mesmo tempo ele diverte você mostrando outros personagens do universo, como o Gladiador de Aço, e tem tudo para que o leitor ele vá acompanhando esse trabalho, vá crescendo. Então são iniciativas dos artistas nacionais que estão aí em busca de mostrar que o Brasil também tem seus heróis, eles precisam mais e mais ser reconhecidos. Para quem quiser conhecer mais um pouquinho, como eu falei, visite a página no Facebook, RZE Comics, onde você vai poder ver imagens, ilustrações, ver os outros projetos que o Juan Vitor está desenvolvendo, e assim você ir acompanhando a própria evolução do artista, que vai estar lá desenhando os seus outros trabalhos, muito provavelmente também lançando de forma impressa, alguns outros vão ser virtuais, como ele tem avisado na página da RZE. Então não deixe de conhecer. São 24 páginas, tudo, como eu já falei, né, mostrei no vídeo, colorido. Então, são várias opções que a gente tem de quadrinhos nacionais. E o Bombeiro Mascarado é uma dessas opções para aqueles que querem conhecer novos personagens, para aqueles que querem dar oportunidade para que mais e mais artistas nacionais mostrem que tem, né? Mostre o seu trabalho, mostre os projetos e quem sabe com esse apoio, com essa divulgação, eles se destaquem de alguma forma e possam mostrar que, ó, a gente tá aqui, a gente tá fazendo. Então, e lembrando
que a edição pode ser comprada direto com o autor pelo e-mail ou pela página da RZE no Facebook. Eu espero que você tenha gostado da nossa dica, de nossos comentários de hoje sobre o bombeiro mascarado e possa deixar seu like e compartilhar com os seus amigos. Então a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, fui!